O medo dela não transpassa e não faz ela ter tanta ansiedade. A ansiedade é o que leva as pessoas à morte. Sabia? Mais rápido. Ela fica tão ansiosa que ela tem depressão, se isola, não quer mais nada, não quer saber de nada, já vou morrer mesmo. Uma pessoa que tem a fé em Deus, ora, busca Deus, a enfermidade vem, pode ser a pior enfermidade, só que ela fala, não, eu vou continuar buscando, eu vou continuar orando, eu vou continuar firme. E ela continua ali, essas coisas não vão abalar ela. Quem está me entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos continuar aqui. A desobediência ao Senhor. Deus prometeu ao povo de Israel abençoá-lo grandemente, caso obedecesse a sua voz. Em contrapartida, se desobedecesse, levaria sobre si as maldições proferidas no monte Ebal, entre as quais todos os tipos de enfermidades. Vamos lá em Deuteronômio 27, 11, 26. Vamos lá, vamos juntos. Imagem de escultura que descobriu a orelha do seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com a irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com a sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo e oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tornar suborno para matar alguma pessoa inocente, todo o povo dirá amém. E maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Maldito aqueles que não cumpriram. Então aí temos a respeito da desobediência. A desobediência leva à maldição. E aqui, no versículo 26, maldito aquele que não cumprir as leis, ou não cumprir a palavra de Deus, que Deus fala para fazer, que Deus fala para a gente cumprir, praticar, e não praticamos. Então é chamado de maldito. Aquele que estuda, que tem a palavra de Deus em sua mão e não pratica ela, é chamado de maldito. Então nós temos que olhar, analisar pela palavra de Deus se nós estamos praticando ela. Amém, Jesus? Amém. Se entendemos a palavra e não praticamos, nós estamos fazendo-nos malditos. Glória a Deus. Vamos lá para o segundo tópico, a proliferação das doenças físicas. Agora, a origem das doenças foi a primeira que nós falamos. Agora, o segundo é a proliferação das doenças físicas, que tem aumentado muito. Vivemos em um mundo bastante enfermo, há doenças que são originadas exclusivamente da obstinada desobediência, porque o que semeia a sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. Gálatas 6:8. Apesar do notável avanço da ciência, há determinados tipos de doenças que continuam ceifando milhares de vidas. Vejamos aí. Uma delas é o infarto. O infarto do miocárdio mata cerca de 300 a 400 mil pessoas por ano no Brasil só. De 300 a 400 mil pessoas no ano. O estresse leva ao infarto. E os maus hábitos alimentares. Gordura demais, né? Eu comia muita gordura, né? Eu gostava de gordura, eu gostava de comer. Se fosse assar uma carne, tinha que ter gordura. Se fosse fazer, tinha que comer com gordura. Hoje eu não como mais igual.
Como um pouco, né? Mas não muito. O que faz a gordura no corpo? Vocês sabem? Principalmente a gordura de vaca, do boi. Entope as veias. A gordura entope as veias. Ela vai acumulando, ela não dissolve ali. Você deixa uma panela com gordura, ela coalha. É isso que acontece na veia. E ali vai acumulando, é o que acontece. Muitas pessoas têm que colocar aquele molinha, tem que fazer aquele, como chama, cateterismo. Antigamente tinha essas coisas? Tinha. É esse negócio, né, que é o cateterismo. Então, mas é isso. E a gente tem que cuidar na nossa comida, que é o que faz o mau hábito da alimentação. O estresse também. Eu sei, vocês já passaram por estresse aí, não? Não? Vocês não estressam, não? Não. Que isso? O estresse demasiado, vocês podem notar, quem já passou, eu sei, eu passo de vez em quando. Começa a tremer a carne. E isso é mal, isso é ruim, porque às vezes você não percebe. Se você não parar para pensar, você não percebe se você está estressado. Aí começa a adormecer o rosto. É um sinal de estresse. Hoje eu estou bem, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas existe um momento da nossa vida que o estresse vem e a gente tem que cuidar. Porque tem pessoas que estão estressadas e não sabem, aí continua, né? E aí o estresse vai tomando conta, chega um momento que o infarto vem. Tem muita gente morrendo de estresse, infarto por causa do estresse. Câncer, isso aqui também é algo que aumentou muito, né? Continua sendo uma das enfermidades mais temidas e devastadoras do mundo. Atinge a qualquer pessoa indistintamente, é isso mesmo, inclusive os crentes. É preciso orar e ensinar, com base na palavra de Deus, sobre a cura divina, mudança de hábitos e estilo de vida. Nós acreditamos na cura. Quem crê na cura de Deus? Aleluia, Jesus. Quantos já foram curados por Deus? Glória a Deus. Senão não estaria aqui mais, né? Acho que a maioria de nós, né? Não estaríamos mais aqui se Deus não curasse, né? Então precisamos acreditar na cura, mas não somente na cura, nós precisamos fazer a nossa parte, na mudança de hábitos também. Por exemplo, Deus te cura, e aí você continua fazendo as mesmas coisas. Você acha que não vai voltar? Tem que haver uma mudança. É isso. O pecado. Você deixou o mundo, deixou o pecado. Se você vacilar, então você não pode. Olha aí, alimentação também nós podemos ir do lado espiritual. Se você ficar alimentando das coisas só coisas ruins, espiritualmente falando, materialmente, espiritualmente. Para onde que vai essas coisas todas? Embutidos. E aí, o que vai acontecer? Agora vamos para o lado espiritual. Aí a saúde física. Agora vamos para a saúde espiritual. Se você comer salame, espiritualmente falando, fica comendo palavras, aquilo que vai te fazer mal, você vai morrer. É isso. O salame, espiritualmente falando,
É um sal. Tem muito sal, tem muito sódio. Mata. Sal demais mata. Então depende da mensagem, a palavra, ela mata. Está vendo? O que nós devemos aprender? Uma palavra que nos exorta, que pode nos repreender, mas que traga também o refrigério, que traga também o alívio. Porque só sal vai morrer, vai matar. A temperança, uma mensagem temperada, vai fazer bem. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia, Jesus. Então é isso. Nós precisamos colocar, analisar tanto a parte física como a parte espiritual. E a Bíblia, ela tem o mesmo sentido espiritualmente das coisas materiais. Nós trazendo porque Jesus, se poderia ensinar, ele falava por parábolas, né? Ele falava muito por parábolas. Ele falava do sal, ele falava da água, ele falava da árvore, dos frutos. Eu trazia muito isso para a gente entender. Então a gente precisa ter também, irmãos, quando todos os dias da sua vida, você precisa procurar conhecer a verdadeira palavra de Deus. Você tem que buscar dela, tem que aprender dela, tem que comer dela, tem que beber dessa água. Amém? Amém, Jesus. Acidente vascular cerebral, AVC, é a terceira causa de mortes no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, muitos servos de Deus têm sido vítimas desse terrível mal. O AVC também é um acidente vascular cerebral. São as veias que se rompem, não é? Meu irmão operou 3 veias se romperam da cabeça dele. Ele fez uma operação de um lado até o outro, aqui, abriu toda a cabeça. E ele estava trabalhando ainda. Agora ele aposentou, né? Ele se vai aposentadoria por esses dias. Mas ele estava trabalhando devido à fé e o milagre de Deus. Glória ele foi a operado, Deus. passou na mesa de cirurgia, operou, porque a operação na cabeça foi curado por Deus. Foi o próprio Deus que colocou a mão ali e curou ele. Eu vejo assim, pela fé, porque senão ele não sairia nem de pé. Hoje ele é lúcido, ele não teve sequelas, porque a maioria das pessoas passam por isso para ter a sequela. Ele não teve nenhuma sequela, hoje está lá trabalhando e Deus segurando nas mãos dele. Deus é bom, não é milagre, Deus faz também. Doenças psicomáticas, psicossomáticas. Tudo começa na mente. Se a mente não estiver sã, o corpo também não estará. Olha aí. De acordo com a medicina, a psicologia, muitas doenças são causadas por problemas emocionais, tais como o medo, a inveja, a ira, a mágoa, o ódio. Olha aí. Meu Deus do céu. A Bíblia adverte que não devemos estar inquietos por coisa alguma e que precisamos ter paz interior. Filipenses 4, 6 a 8. Por isso, amar e perdoar são sentimentos preventivos contra as doenças mentais e emocionais. E aí, olha, e aqui nós temos várias referências, hein? João 3, 13, 34, 35, Colossenses 3, 13, Salmos 18, 1, Romanos 12, 10. Olha quantas referências nós temos sobre essas doenças aí, que são causadas através do medo, da inveja, da ira, da mágoa, do ódio. Uma pessoa que tem ódio, ela vai adoecer mesmo, não tem jeito. A mágoa faz adoecer.
Raiz de amargura, vai adoecer o corpo, vai causar enfermidade, vai trazer doenças. E isso aí vem onde? De onde que vem? Da mente. A mente, irmãos, ela é tanto benéfica quando nós damos lugar em nossa mente para as coisas de Deus, como ela é prejudicial quando nós damos ouvido às coisas mundanas, quando nós damos ouvido aí ao ódio, quando nós deixamos na nossa mente penetrar os dados malignos. O diabo ele aproveita as ocasiões, a fraqueza do ser humano como um homem pecador, ser humano pecador, e ele inflama. Nota-se no nosso meio, irmãos, eu falo a verdade para vocês. O diabo fica inflamando a igreja, os obreiros, um contra o outro, para ter mágoa um do outro, para ter rancor um do outro. Eles ficam inflamando. Não há poucos filhos de Deus, servos de Deus, como pessoas que oram, que buscam a Deus, que vão lá e dizem: olha, não é assim não deixa a mágoa, a ira entrar no teu coração, porque isso vai te prejudicar. São poucos os que fazem isso, viu? Mas são desses poucos aí que Deus quer aumentar, né? Deus quer multiplicar esses irmãos no nosso meio, pessoas que queiram ajudar um ao outro, porque sabe que isso só vai atrapalhar. A Bíblia manda nós sermos pacificadores. O que tem um pacificador dentro dele? O que tem? O que é pacificador? O que significa pacificar? E quem apacigua tem o que dentro do coração? Paz. Paz. Porque quando ele fala, ele transmite a paz. Ele é pacificador, porque quando ele fala em algum momento de confusão, de contenda, ele vai lá e ele é passivo, ele tem paz. E ele quer que essa paz superabunde e o coração da outra pessoa também tenha a mesma paz que ele tem. Glória a Deus. E aí nós vemos por que tanta gente doente. E por aí nós vemos por que tanta gente enferma, não consegue liberar o perdão. O perdão. Esse aqui são doenças emocionais. É o que vem da mente. Da mente e do coração do homem. Então são doenças emocionais. E precisam ser liberadas ou tirada de dentro de nós. Irmãos, é Deus que tira o medo? É participação dele. É ele que fala através da sua palavra. É Deus que tira a inveja de dentro de nós? Tem uma participação de Deus, mas a maior parte é nós que tiramos. Porque você pode notar, ele diz para nós tirar de dentro de nós. Ele diz para nós examinarmos a nós mesmos e tirar de dentro de nós o iníquo, o pecado. Tirar, nós temos que arrancar de dentro de nós e tirar todas essas coisas aqui, ó, que vão atrapalhar a nossa vida emocional, espiritual, em tudo. Vamos lá. Segundo, doenças causadas por tensão emocional. Há inúmeras doenças que têm origem nesse terrível inimigo da saúde. Por isso a Bíblia ensina: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Eita, meu Deus! E tem referência aqui, ó, Provérbios 17, 22, Provérbios 14, 30, 15, 13 e Neemias 8, 10. Fatores que contribuem para doenças psicossomáticas. Então esses fatores aqui, aqui embaixo aqui nós vamos ver os fatores que contribuem, né? O primeiro é competitividade excessiva. O mundo moderno é extremamente competitivo, razão pela qual grande parte das pessoas é ansiosa,
A Bíblia nos recomenda descansar no Senhor. Descansar, Salmo 37, o 5 e o 7, Mateus 6, 30 até o 34. Hoje nós temos uma competitividade excessiva. Temos ou não temos? A competição é muito grande hoje. E essa competição não é só lá fora. Essa competição, nós temos tendo isso dentro das igrejas. Um querendo ser melhor que o outro. E por causa disso, há muitas pessoas ansiosas demais. E olha que se nós não vigiarmos, nós também entramos na mesma competição. Não é? Se eu vejo alguém pregando mais que eu, se eu vejo alguém atraindo mais pessoas do que eu, aí eu fico, meu Deus, e agora? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí eu fico ansioso se eu não vigiar, claro. Se eu não vigiar. Aí eu fico ansioso, nossa, eu sou pastor da igreja e o povo, eu tenho que chamar o povo, se não vier. E aí o que vai acontecer comigo? E essa competição atrapalha, essa ansiedade atrapalha. Quem está entendendo? E hoje a competição não é só lá fora, não. A competição está dentro das igrejas. Os pastores competindo um com o outro. Quem arrasta mais gente. Eita! Não é? Arrastar para o céu, Mas arrastar para o céu tem que ser pregando a verdade, pregando a palavra de Deus como ela é. E nós podemos analisar que hoje em dia a verdade ela está sendo banalizada. Muitas pessoas não querem uma verdade mesmo como ela é, porque ela vai mexer. A verdade, meus irmãos, mexe com todos nós, não é só com um, com dois, com todo mundo. A verdade ela vai lá no interior do homem, ela não vai por fora, não é para o exterior, é dentro, é no interior. Ela mexe com tudo que tem dentro de nós, de ruim, de errado. E aí, quem tem que se disponibilizar para ver a mudança? Nós, cada um, particular. Entenderam? E aí, as pessoas estão tão preocupadas nessa competição, estão fazendo pessoas para eles mesmos. Estão fazendo grupos de pessoas para eles mesmos, não para Deus. Tá? Que quando eles saem, as pessoas querem ir com eles. Eu não quero sair daqui e que as pessoas vá comigo. Isso. Mas a gente quer sair daqui. O desejo dos pastores, dos pastores deve ser de ensinar e instruir, mas não de ganhar para si. E ensinar e instruir. Quando sair, as pessoas estejam firmes ali e o outro que vier trabalhe junto. Não é? O que esse negócio de o fulano, eu vou com ele porque ele é bom, eu vou com o ciclano porque ele é melhor que ele. Não. Quem ensina a verdade não ensina para si, ensina para Deus, ensina para ganhar para Jesus. Tá? O que eu ensino vocês aqui, vocês podem notar, eu não falo nada para mim, e não quero que vocês fiquem me reverenciando ou olhando só para mim e dizer, não, pastor, não, eu quero que vocês olhem para Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. É Ele que nos ensina as verdades. O que eu aprendo, o que eu falo com vocês é aquilo que eu aprendo de Deus. E é isso que Ele quer de nós. Que nós aprendemos dele. Os discípulos ensinavam de si mesmo? Não, eles ensinavam aquilo que Jesus ensinou para eles. Entendeu? Apesar que tem o amor, tem a honra, tem a afeição, a gente gosta, eu gosto muito, não, eu gosto, mas gostar, amar é uma coisa. Agora, se apegar e achar que só Ele, se não for por Ele, eu não vou para o céu, eu tenho que ouvir só da boca dele, não. Quem está entendendo? Amém. Vamos lá. A luta pelo sucesso profissional também é algo que tem causado essa doença, essa tensão emocional. A falta do preparo profissional, o desemprego, a pressão por bom desempenho profissional levam muitos a ficarem frustrados
O crente em Jesus não se desespera, mas confia no Senhor. Salmo 55, 22, 1 Pedro 5, 7. Então, essa luta pelo sucesso, muitas pessoas elas se frustram, mas os crentes não se desesperam. Isso é bom. Os crentes, eles esperam e confiam em Deus. Nós temos que prestar bem atenção. Mundo competitivo, mundo com uma competitividade excessiva, um mundo aí na luta pelo sucesso profissional. E também aqui o insucesso na vida afetiva. Muitos sofrem porque não conseguem se casar e constituir uma família. Isso também ocorre no meio evangélico. O remédio. Qual o remédio? Confiar em Deus. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Até para o insucesso na vida afetiva tem aí tem a solução, né? Qual é a solução? Confiar. Confiar e esperar. Deus, ele tem tudo no momento certo, na hora certa para cada um de nós. Aqui eu acho que não falou da vida financeira, mas a vida financeira também. Nós precisamos confiar. Muito mais hoje, né? O tempo que nós estamos vivendo, confiar em Deus e esperar providências de Deus. Ir atrás também, claro. Tem que correr atrás. Você está sem trabalho, você precisa correr atrás para você conseguir o seu trabalho. Mas tem que confiar em Deus, não ficar preocupado. Isso causa problemas. Vai causar doenças. O estresse é o último aqui. O estresse ocasional não causa neuroses ou outro tipo de doença da mente. Entretanto, o estresse constante tende a desenvolver enfermidades mais graves. Por isso, a Bíblia ensina que não devemos andar ansiosos, Mateus 6,25, e que nossas ansiedades devem ser lançadas no ou sobre o Senhor. 1 Pedro 5 ou 7. Nesse sentido, a igreja deve ser instruída à luz da palavra e da ciência social, pois conforme nos ensina a Bíblia, devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará por nós. Então o estresse é algo que também, o estresse ocasional é algo que é momentâneo, mas o problema é o estresse constante. O que é o estresse constante? É o estresse que não foi curado. Você continua estressado. Como que você conhece uma pessoa estressada, que está estressada? Como você conhece hoje? Como você conhece uma pessoa estressada, está estressada? Ela surta. Daquele surto de... Às vezes fala coisa que nem deve falar. E como vencer o estresse? E como vencer o estresse? O sanguíneo é estressado. Como vencer o estresse? Confiando em Deus e tendo, liberando na sua mente a tranquilidade. Você tem que ser o mais tranquilo possível. Você está estressado, você sabe que você está estressado? Nós sabemos. Você sabe quando você está estressado? Sabe ou não? Sabe. E acúmulo de muitas coisas sobre a sua mente, sobre o seu corpo também, claro. Mas é mais na mente. Eu falo que é mais na mente. Eu falo que é mais no cérebro, que fica acumulando muitas coisas. E isso causa estresse. Aí, o estresse, ele atrapalha no convívio familiar. Porque quando você está estressado, você vai desabafar em outra pessoa. Você vai acabar jogando tudo em cima de outra pessoa, principalmente pessoas da casa.
pessoas da família. Por que os casamentos hoje vão de por água abaixo muitas vezes? Porque o homem e a mulher não sabem lidar com essa situação. Ele não percebe que ele está estressado e que precisa de um momento ali, vou fechar o olho, deixa eu por isso antes aqui, eu quero descansar um pouco a minha mente. Às vezes a mente da pessoa ela não descansa. Quem já passou por isso? Glória a Deus. Ela vai dormir, a mente não dorme, não é? É preocupação demasiada, é algumas situações que passam do limite. Você precisa saber que você precisa de um tempo para descanso. Deus ensinou isso para nós, viu? E não é que ele descansou porque ele não cansa, Deus não cansa. Mas ele ensinou para nós, ele trouxe um exemplo, trabalha 6, descansa 1. Descansar 1 é descansar mesmo. É dormir, é sua mente desligar, porque precisa desligar de tudo. Até no plantio, eles plantavam lá, por exemplo, 7 anos, 1 ano, não mexia na terra, deixava a terra lá do jeito que estava para descansar a terra também precisa de descanso. Vocês estão vendo como que é? E se nós não descansarmos, aquela euforia, não tem que fazer, principalmente nós, tá? Pastores têm tanta coisa na cabeça, e se não parar um tempo, eu vou esquecer, vou deixar e voltar depois com a mente renovada. Amém? Amém. Os salvos podem adoecer. A falsa teologia ensina que o crente fiel não pode adoecer, pois a doença é do diabo. Propagam que todo cristão deve viver uma vida plena, isenta de doenças, e que na idade avançada deve viver sem dor ou sofrimento. Segundo esses teólogos, quem fica doente não está reivindicando seus direitos como filho de Deus, ou não tem fé. O ensino bíblico, porém, é claro ao ensinar que muitas são as aflições dos justos. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todas. E a doença e a enfermidade pode ser uma das aflições do mundo. Jó foi que passou por uma aflição, provado por uma enfermidade mortal. O corpo ainda não está plenamente salvo. É isso que a gente tem que entender. Na cruz, Jesus garantiu a salvação de nosso espírito, alma e corpo, dando-nos direito à vida eterna e a cura das enfermidades em seu nome. Isaías 53, 4, 5, Marcos 16, 18. Entretanto, quanto ao corpo, o efeito da obra salvífica ainda não se manifestou plenamente. Isso porque, enquanto o espírito, a alma, o corpo, ou melhor, o homem interior, segundo Coríntios 4,16, são salvos no momento da conversão a Cristo, o corpo ainda aguarda a completa redenção. Romanos 8, 23, 1 Coríntios 15, 42, 45, 53, 54. Todavia, isso não significa que não podemos ter uma vida saudável. Então a gente precisa cuidar, sim, mas se houver algum problema, se houver alguma enfermidade, a gente não pode ficar descabelando. Deus pode curar, mas se Deus não quiser curar, Ele permite, mas Ele nos guarda. Mas o importante para nós, que é a alma ou o corpo? Então viva cuidando do corpo, mas trabalhando aí todos os dias, incansavelmente, pela vontade de Deus, para servir a Deus e fazer a vontade dele. Plano divino para uma vida saudável. Êxodo 15, 26. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, o Senhor é apresentado como aquele que sara as enfermidades do seu povo. No Antigo Testamento, as condições para experimentar a cura divina eram a obediência à lei,
mas o novo, ela está disponível a todos quantos se convertem a Deus mediante a fé em Jesus. Êxodo 15, 26 apresenta algumas condições para que o homem viva uma vida abençoada e saudável. Vejamos: obedecer a voz do Senhor. Deus fez promessas maravilhosas ao seu povo, com resultado de obediência. A obediência restrita a Deus põe o homem em comunhão com o Espírito Santo. Essa sujeição à vontade do Senhor por meio do relacionamento do crente com o Espírito de Cristo é fundamental para o equilíbrio emocional. Então, obedecemos a Deus é algo que nos traz equilíbrio emocional. Nós conseguimos ter uma mente limpa, uma mente sã, sadia, quando nós temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Fazer o que é reto diante de Deus, mesmo sofrendo oposição dos que praticam o erro, o crente íntegro sente paz com Deus e dorme com a consciência tranquila, sob a bênção do Senhor. A integridade e obediência a Deus produz paz interior e equilíbrio emocional. Salmo 55, 22. Guardar os estatutos do Senhor. Estatutos são como um regulamento dos mandamentos de Deus, a lei do Senhor, tão mencionada na Bíblia, principalmente nos Salmos. Esse plano de saúde divino tem sua explicação em outros textos, como, por exemplo, Deuteronômio 7,15: o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Jesus Cristo é o médico divino. Ele curou a muitos de enfermidades físicas, Mateus 8,16. Expulsou demônios, Marcos 1,34. E concedeu em seu nome a autoridade aos seus servos para também curar e expulsar demônios, Marcos 16, 17 e 18. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Hebreus 3, 8. Em nome de Jesus somos atendidos em nossas orações. João 14, 13. Mas é necessário estarmos em comunhão com Ele e com sua palavra. João 15, 7. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos curados. Isso aqui é espiritualmente, irmãos. Isaías 53, 4, 5. Para terminar, um dia não haverá mais doenças e nem morte. Apocalipse 21, 4. Porém, enquanto estamos aqui, devemos zelar pela nossa saúde física, mental e emocional. Precisamos lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, temos de cuidar de nossa saúde por meio de uma alimentação correta, repouso adequado e exercícios físicos, jejum e oração. Então, quais são... Agora eu vou fazer uma pergunta aqui agora. O que faz parte aqui do físico? A correta alimentação? Sim. Repouso adequado? Exercícios físicos? Jejum? Pode ser, mas não é para isso. E a oração? Então quer dizer que o jejum e a oração é parte espiritual. Se alguém faz jejum para emagrecer, então não é para Deus, né? Então temos que entender isso. Nós temos aqui dentro de nós temos em nós, né, na verdade, corpo, alma, e temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Aleluia. Do corpo, cuidando dele nas alimentações, nos exercícios físicos. Nós não fazemos, nós não achamos que não precisa, né? E é necessário para as articulações, movimentações do corpo. A oração e jejum, necessário para a nossa alma.
tranquilidade para a alma, paz em nossa alma. Nós precisamos de orar e jejum. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Pode glorificar a Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus.